Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo encontro do nosso módulo de Direito Bancário. E hoje nós trouxemos aí um convidado muito especial, que eu sou particularmente suspeita para apresentar, porque foi quem me introduziu, quem me apresentou ao Direito Bancário. E seja muito bem-vindo, Fábio. Se você quiser se apresentar, falar alguma coisa sobre você, contar um pouco da sua trajetória no Direito Bancário, fica à vontade. Legal, boa noite, pessoal. Muito obrigado pelo convite, Maju, Eduardo também. Eu sou Fábio, eu trabalho no escritório Levi Salomão na área de Direito Bancário e Meios de Pagamento há cerca de 10 anos. Fiz mestrado em Direito de Pagamento e agora estou fazendo doutorado na São Francisco também na área de Direito Monetário. E sou cofundador e um dos coordenadores de uma extensão de Direito Bancário na USP também, que chama CDB. Então, eu fico muito feliz mesmo com esse convite, com essa iniciativa de vocês. Dou os parabéns para vocês que foram os idealizadores dessa iniciativa, porque realmente participar de uma extensão durante a faculdade eu sei que não é fácil, mas vale muito a pena. É um jeito de vocês terem uma base mais sólida em uma matéria que dificilmente vocês teriam com profundidade na faculdade. Sem falar que vocês acabam saindo na frente no mercado de trabalho também, né? Então, começo dizendo parabéns pelos que estão guerreando aqui às 8h15 da noite para aprender um pouquinho de direito bancário. O que vocês me pediram para falar hoje é um pouquinho sobre a atividade de instituição financeira e os tipos de instituição financeira. Então, eu vou falar um pouquinho do que o Eduardo e a Maju me ensinaram até agora, e eu vou abrindo uns intervalos para vocês fazerem perguntas, e a gente deixa uns minutinhos no final também, mas fiquem tranquilos, fiquem à vontade para me interromper, tá, pessoal? Antes de eu falar propriamente sobre a atividade da instituição financeira, eu vou falar aqui sobre o que é o mercado de crédito onde essas instituições estão inseridas, né? O mercado de crédito, ele tem uma função econômica razoavelmente simples de se entender, né? Ele é responsável por alocar capital entre os poupadores e os tomadores de recurso, tá? Então, essas instituições, elas se interpõem ali entre as pessoas que são depositantes de fundo e aquelas que precisam de financiamento. Uma boa definição é aquela do Carvalho de Mendonça, que ele diz que a importância dos bancos na economia consiste exatamente na intromissão entre os que dispõem de capital e os que precisam de capital. É por isso que ele e muita gente diz que os bancos ficam no coração da economia, né? Porque eles são responsáveis por irrigar esses recursos para o resto dos setores, para os outros setores da economia. Isso serve para a gente entender o que é o mercado de crédito e para que ele serve, de forma muito resumida. Mas e o direito bancário? Por que a gente está estudando o direito bancário? Porque o direito bancário ele está aqui justamente para procurar garantir a solidez e a confiabilidade desse mercado de crédito. Então, ele procura trazer uma segurança maior para essas instituições intermediárias entre os tomadores e os poupadores de recursos, de forma que esse mercado consiga atender a sua finalidade econômica. E como que ele faz isso? São várias as formas, né, do direito bancário se meter ali no mercado de crédito e procurar garantir essa segurança, confiabilidade, solidez. Então, ele cria normas de autorização, por meio das quais só certas instituições vão poder operar nesse mercado. Ele coloca uma instituição garantidora de depósitos, que é o famoso FGC. Ele cria regimes de insolvência diferentes, específicos para essas instituições. Ele cria limites mínimos de patrimônio, de capital e de liquidez, e ele, por exemplo, limita as operações entre partes ligadas. Não sei se vocês já chegaram a ter algum conhecimento do que é uma operação entre uma parte ligada, mas, assim, muito resumidamente, é uma operação de crédito que uma instituição financeira faz com uma parte com a qual ela tem uma relação prévia. Então, por exemplo, um sócio, um administrador, uma empresa do seu próprio grupo. Qual que é o ponto dessa regra, né? Muito antigamente, a gente tinha bancos, instituições financeiras, que elas eram criadas com o objetivo principal de irrigar dinheiro para empreendimentos ligados. Então, a gente tinha lá, por exemplo, o Banco do Comércio e da Indústria do Brasil, lá do Barão de Mauá, de 1851. Esse banco, ele servia basicamente para abastecer
as indústrias do próprio Barão de Mauá. Só que com o tempo percebeu-se, né, que o julgamento de conveniência sobre as operações que devem ser feitas para essas partes ligadas, ele acaba ficando prejudicado por um conflito de interesses. Então, hoje em dia, a gente tem limites maiores a esse tipo de operação. Você pode fazer essas operações desde que em condições de mercado, em determinados limites. Isso é um exemplo clássico de como o direito bancário procura trazer uma confiabilidade maior para esse mercado de crédito. Aí, antes também de entrar no ponto da atividade da instituição financeira, eu acho que vale mencionar por cima, eu não sei qual foi o tema da primeira aula de vocês, mas eu vou falar bem sucintamente quem que cuida da regulação bancária, que eu acho que isso é importante porque a gente vai dizer adiante. Quem cuida da regulação bancária é o Banco Central e o Conselho Monetário Nacional, né? A gente tem uma lei que é a Lei 4595, que é uma lei da época da ditadura militar, mas que persiste até hoje, que ela dá as cartas sobre a estrutura do sistema financeiro nacional. E ela criou um arcabouço institucional que a gente tem o CMN, né, o Conselho Monetário Nacional, em cima, e logo abaixo dele o Banco Central. E as competências desses dois, vou dizer órgãos entre muitas aspas aqui, elas se complementam, porque enquanto o CMN emite regulações e diretrizes gerais, o Banco Central executa essas normas por atos fiscalizatórios, sancionatórios, e também detalha em regras próprias. E juntos, o CMN e o Banco Central acabam cuidando do controle da moeda, das instituições financeiras, das operações de câmbio e por aí vai, tá? Vocês devem, talvez, já ter se deparado com a estrutura dessas instituições. É engraçado a gente falar o CMN e o Banco Central. O CMN são 3 pessoas, tá, gente? O Haddad, o Galípolo e a Simone Tebet. São ministro da Fazenda, ministra do Planejamento e presidente do Banco Central. É um órgão basicamente consultivo que faz parte, né, que integra a administração federal direta. Mas quem realmente tem a estrutura administrativa robusta é o Banco Central, que tem uma diretoria colegiada, formada por 9 membros, tem uma autonomia técnica, operacional, administrativa e financeira, que vive sendo alvo de polêmica ainda mais nos dias atuais, mas que foi garantida por uma lei complementar lá de 2021, tem mandatos que duram de 4 em 4 anos, com possibilidade de recondução. Então, é essa turma que fica ali em cima, cuidando da regulação desse mercado de crédito, tá? Eu acho que com isso a gente consegue passar realmente para as atividades das instituições financeiras, mas já pergunto se alguém quer tirar alguma dúvida dessa primeira parte, ou se essa introdução aqui ficou clara para vocês. Então eu vou passando aqui, e aí depois a gente vai abrindo espaço também para as perguntas, tá, gente? Eu expliquei por cima o que é o mercado de crédito e quem cuida dele. Faltou explicar quem que são as instituições, né, que fazem esse papel de alocação de capital entre os poupadores e os tomadores de recursos, tá? Não é todo mundo que pode participar dessa intermediação entre os nossos recursos, a poupança popular e as pessoas que precisam obter capital. Só as instituições, as ditas instituições financeiras, é que podem exercer esse papel, tá? Tanto esse mercado é restrito, como atualmente, eu não sei se vocês têm visto algumas notícias sobre isso, mas o Banco Central até abriu uma consulta pública sobre denominação de instituições autorizadas. Tem lá uma consulta pública que está aberta agora para dizer basicamente, olha, você que não é banco, que não é instituição financeira, que não tem essa autorização para intermediar, a captar a poupança popular, você não pode chamar bank, você não pode chamar banco, você não pode induzir o seu cliente, o seu consumidor a erro. Você não pode ter uma denominação para a qual você não tem autorização de funcionamento. É justamente essa barreira à entrada que existe num mercado específico que exige essa confiabilidade, essa solidez um pouco maior do que mercados comuns da economia, tá? É daí que vem essa interessante consulta pública. E como que se definem as instituições financeiras? As instituições financeiras, elas se definem a partir da atividade que elas realizam. Eu tenho um slide aqui que eu gosto de mostrar para a gente. Posso compartilhar a tela? Vou colocar aqui. Pode sim, Fábio, fica à vontade.
lá. Esse é o conceito que está lá naquela lei 4595 que eu mencionei, de instituição financeira. Então, vou ler ele com vocês. Consideram-se instituições financeiras aquelas pessoas que tenham como atividade principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiro. Tá? Resumi um pouquinho aqui. E aí vem o parágrafo único e diz que mesmo as pessoas que fazem isso de forma eventual se enquadrariam no conceito de instituição financeira. O que a Maju e o Eduardo Pilon me ensinaram é que se a gente lê isso aqui literalmente, todos nós seremos instituições financeiras. Porque no final do dia, nós somos pessoas físicas que aplicam, por exemplo, recursos financeiros próprios. Então, se eu recebo uma mesada, um salário, e eu invisto isso, aplico num CDB, na literalidade eu estou caindo no conceito de instituição financeira, só que com consequências trágicas, porque operar instituição financeira sem autorização é crime. Além de ensejar processo administrativo, também é crime, da lei do crime do colarinho branco. Então, a gente precisa procurar ler esse artigo a partir de construções doutrinárias e jurisprudenciais. Deixa eu passar para o próximo aqui. Como que a gente poderia interpretar esse artigo de uma maneira lógica, né? Quando ele diz assim, a instituição financeira é aquela que coleta recursos próprios, já vem uma primeira estranheza, né? Como que eu vou coletar uma coisa que é própria, que é minha? A única explicação plausível para isso é que o recurso passa a ser próprio depois da minha coleta, porque eu fiz um contrato real, um mútuo, um empréstimo, porque o empréstimo transfere a propriedade da coisa emprestada. Então, uma forma de ler isso é que, para que haja, de fato, uma instituição financeira, precisa haver um empréstimo de recursos. Isso é a interpretação lógica, mas acho que mais interessante ainda seria a teleológica, ou seja, aquela que busca o fim, a finalidade dessa regra. O que essa regra procurou tutelar, né? Eu coloquei aqui proteção da economia popular e a regulação do crédito e do seu efeito de multiplicação monetária. Vou explicar essas duas coisas para vocês. Proteção da economia da poupança popular. Quem que são aquelas atividades? Qual que é a função do mercado de crédito que a gente falou antes? É você se intrometer entre a pessoa que tem dinheiro e a pessoa que quer o dinheiro. Ou seja, isso gera um risco maior para a economia de um país, para a poupança popular, a partir do momento em que eu tenho discricionariedade, que eu tenho liberdade para coletar o recurso das pessoas. Então, se eu sou um Banco Itaú, um Banco Bradesco, um bancão da vida, eu posso sair coletando recurso de várias pessoas e depois repassando esse recurso. Isso é uma coisa que, por óbvio, implica um risco muito maior do que eu sair emprestando com o meu capital próprio, no qual, se eu perder o dinheiro, só eu perco o dinheiro. Se eu coletei o dinheiro de todo mundo e eu perco o dinheiro, todo mundo que é depositante perde o dinheiro também. Então, um dos princípios basilares dessa regra é proteger a poupança popular. Então, é por isso que esse é o principal motivo pelo qual esse conceito existe, não só no Brasil, mas em outros países também, tá? E o outro, multiplicação do meio circulante. Não sei se alguém já ouviu falar disso, né? Que a gente fala multiplicação do meio circulante é porque as instituições bancárias, elas pegam o nosso dinheiro, a gente deposita ali o dinheiro numa instituição bancária, ela fica com um pedacinho do dinheiro que a gente depositou lá e empresta uma outra parte para terceiros. Então, quando a gente fala que a gente tem dinheiro no Itaú, não significa que todo o dinheiro que a gente botou no Itaú está ali paradinho esperando por nós, tá? Na prática, não é assim que funciona, porque o Itaú ele tem uma regra de encaixe. Ele pode usar uma parte desse dinheiro que a gente deixou depositado para fazer novos empréstimos. Isso a gente diz que o depósito ele acaba se transformando num instrumento de pagamento. Na prática, o banco está fazendo o quê? Criando moeda. Isso é a moeda bancária. Claro que não é qualquer um que pode criar moeda, né? É mesmo a moeda bancária, porque isso representa riscos óbvios e eminentes para a economia de um país como um todo. Não só para a gente que deixou nosso dinheiro ali parado, mas para a inflação,
para o controle de números econômicos do país. Então, não é qualquer um que pode fazer isso, tá? Só quem pode fazer isso é realmente quem tem uma autorização do Banco Central e opera sobre esse arcabouço regulatório, tá? A nossa conclusão, vendo fazendo essa análise de princípios e de propostas da regra, demonstra que para que haja, de fato, uma necessidade de proteção da economia popular e de controle da multiplicação do meio circulante, a gente precisa estar falando de uma entidade que faz a intermediação financeira, ou seja, uma pessoa que cumula a captação através de depósito seguida de repasse de dinheiro a terceiros, tá? Eu vou voltar para isso, mas eu só queria que vocês tivessem em mente essas duas finalidades mais importantes do conceito de instituição financeira. Então, voltando aqui, quando vocês forem ler esse artigo 17, leiam de forma cética e com muito cuidado, sabendo que esse artigo ele sofreu uma restrição por parte da doutrina e da jurisprudência para que qualquer um de nós não fosse transformado em um banco sem autorização, tá bom? E aí, a partir disso, eu estou colocando aqui essa definição que ela aparece no livro, estou sendo parcial também, é uma definição que aparece no livro do Eduardo Salomão, né, que é o sócio fundador aqui do escritório, mas que realmente tem uma doutrina que é uma doutrina muito reconhecida sobre o assunto. E a partir dessa interpretação lógica e teleológica, ele diz o seguinte, que a atividade privativa de instituição financeira é aquela que é representada pela captação de recursos de terceiro em nome próprio, ou seja, através desses contratos de mútuo, seguido de repasse, né, através do mútuo, com o objetivo de lucrar com a remuneração dos recursos repassados. Então, é só quem capta recurso do público e repassa com o objetivo de lucrar é que está realizando uma atividade privativa de instituição financeira e que deve, portanto, estar sujeito às regras do Banco Central, inclusive de autorização para suas atividades. Isso aqui está claro para vocês? Vocês entenderam esse ponto? A gente vai precisar dele para passar para os tipos de instituição financeira. Perfeito. Acho que vale a pena, por amor ao debate, vale a pena dizer que isso é a minha opinião, é a opinião mais consolidada na doutrina e em parte da jurisprudência, mas existem contrapontos, né? Tem gente que lê aquele artigo 17 de forma literal. Fala, não, está escrito ali, coleta, intermediação ou aplicação, está escrito ou. Então, assim, se eu fizer qualquer uma dessas coisas, eu sou uma instituição financeira e ponto. Se eu aplicar o meu recurso próprio, eu sou uma instituição financeira e ponto. A doutrina, por exemplo, a jurisprudência administrativa do Conselhinho, que é a entidade responsável por julgar a segunda instância dos processos do Banco Central, apesar de se mostrar bastante crítica à amplitude desse conceito, acaba optando muitas vezes por dar uma definição mais bunda na parede mesmo. Estava falando, olha, está escrito ou, então a leitura literal da regra diz que basta que você realize uma dessas atividades para que você seja uma instituição financeira. Então, de fato, existe jurisprudência em contrária a essa tese, mas não me parece ter argumentos teleológicos e lógicos tão fortes, tá? E eu acho que com isso a gente consegue passar para o que talvez seja mais interessante para vocês, que é aí sim entrar. Vocês entenderam o que é o mercado de crédito, o que é a instituição financeira. Mas quais são essas instituições financeiras, né? Começar pelo básico, né? Qual que é a mais básica? É o banco. O banco não é um conceito jurídico, banco, né? Não está escrito lá na lei, banco é tal coisa, né? A gente constrói essa interpretação a partir dos tipos de bancos que existem, mas eles são basicamente instituições que são voltadas para financiar as atividades econômicas. Então, eles financiam as atividades econômicas e eles não se especializam em um tipo de operação específica, tá? Eles têm várias maneiras de fazer esse financiamento. E quais são os 4 tipos de bancos que existem, né? Banco comercial, banco de investimento, banco de desenvolvimento e banco de câmbio. Como vocês sabem, muitas vezes, quando a gente está falando de um banco, de um bancão, Itaú, Bradesco, Santander, Caixa, Banco do Brasil,
A gente está falando de bancos que concentram essas carteiras, essas atividades. Então, esses são os bancos múltiplos. Então, um banco comercial e de investimento, por exemplo, é um banco múltiplo. Tá? O banco comercial, primeiro. O banco comercial, ele é uma instituição financeira que ele é voltado justamente para atender a necessidade de crédito da economia como um todo. Então, ele vai financiar comércio, indústria, serviços, pessoas físicas, a gente, quando a gente precisa de dinheiro e etc. Ele pode realizar uma série de operações ativas e passivas, tá? A operação ativa é o que ele empresta e a passiva é o que ele recebe de recurso. Ele pode captar depósitos, pode receber depósitos à vista, ele pode financiar capital de giro e etc. Tá? Estou dando exemplos básicos, mas é porque realmente a atividade do banco comercial todo mundo conhece, é o básico do que a gente conhece, e são essas maiores instituições aqui do Brasil, como essas que eu coloquei aqui embaixo. Já o banco de investimento também é uma coisa bem habitual para a gente, mas ele é um pouquinho diferente, porque ele tem como objetivo, assim, princípio, né, investir em outras companhias com a finalidade de obter lucro. Então, ele, além de realizar várias operações ativas e passivas, ele tem uma especialização, aí sim, em certos tipos de operação, principalmente essas operações de participação societária, sem falar que muitas vezes eles prestam serviços acessórios à operação de crédito em si, como quando você tem uma operação de M&A, IPO eu coloquei aqui, mas faz tanto tempo que não tem IPO aqui, né, que está ficando uma coisa quase que teórica, porque hoje em dia um monte de empresa tem um monte de empresa abrindo capital no exterior. Mas o ponto é, se você tiver um IPO de uma empresa brasileira aqui, eles também vão prestar esses serviços acessórios, tá? E quais são os exemplos principais de bancos de investimento? A gente tem o BTG, que é um banco brasileiro, mas Safra, mas a gente tem outros que são bancos estrangeiros e que têm uma carteira de investimento aqui no Brasil, Citibank, Goldman, etc. Tá? E o banco de desenvolvimento? Esse é fácil também, porque está todo mundo habituado, né, com uma atividade do BNDES, que é o nosso exemplo principal de banco de desenvolvimento. Não é o único, tá? A gente tem bancos de desenvolvimento regionais, como eu coloquei aqui o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, Espírito Santo. Mas o BNDES é o principal exemplo nacional de um banco que está ali exatamente para irrigar recurso para projetos que tenham como finalidade a promoção do desenvolvimento econômico e social, tá? Eles também podem realizar atividades ativas e passivas, focadas basicamente no financiamento dessas atividades, tá? Dessas atividades não, desses propósitos que são o desenvolvimento econômico e social. Então, muitos projetos de infraestrutura, por exemplo, tudo que a gente está acostumado a ver do BNDES. Muito diferente do que faz um banco de câmbio, né? Porque o banco de câmbio, ele é uma instituição bem especializada e que faz o quê, basicamente? Ele compra e vende uma mercadoria específica, especial, que é a moeda estrangeira. Então, operação de câmbio, imagino que vocês ainda terão aula sobre isso ao longo do grupo, do curso, mas a operação de câmbio nada mais é do que uma operação de compra e venda que tem como objeto a moeda estrangeira, tá? E o banco de câmbio ele faz justamente isso. Faz isso, faz transferências internacionais, ele financia também importadores e exportadores que precisam ter fluxo em moeda nacional e estrangeira, e eles podem ser de dois tipos. Eles podem ser aqueles bancos especializados em câmbio, que normalmente a gente conhece menos, que normalmente são bancos um pouco menores. Coloquei, por exemplo, Brasa Bank, Ebury, que nem todo mundo conhece. Inclusive, o Ebury é do próprio grupo do Santander. E tem bancos que têm essa carteira de câmbio, mas fazem outras coisas, como o Santander e o Itaú, bancões mesmo, que se a gente precisar fazer uma operação de câmbio, vão ter uma carteira de câmbio que permite que eles façam essas remessas do exterior para o Brasil e do Brasil para o exterior. Beleza? Esses quatro tipos são os principais tipos de instituição financeira, que são os maiores, são os que a gente está mais familiarizado, mas existem vários outros. Então, a gente tem a sociedade de crédito ao microempreendedor e empresa de pequeno porte, que nada mais é do que uma instituição financeira que tem como objeto justamente financiar esse tipo de empreendedor, essas empresas de menor porte, microempreendedores individuais. A gente tem cooperativa de crédito, que é uma instituição financeira que tem
uma peculiaridade, que é o fato de que ela presta serviço especificamente para os seus associados. A gente tem a Sociedade de Crédito Imobiliário, que é focada, especializada no financiamento do sistema habitacional, dentre outras, tá? Eu coloquei algumas aqui que são bem fáceis de se entender, mas a gente tem outras instituições que são focadas em determinados mercados e que têm uma especialização muito maior do que a do mercado do banco comercial que a gente estava tratando antes. E a fintech, que muita gente escuta falar de fintech, onde que eu vou colocar fintech nesses conceitos, nessas caixinhas que a gente trouxe aqui? Eu pego esse conceito que o Eduardo coloca no livro dele, que a fintech é um termo jornalístico, né? No direito ela não significa nada. Normalmente a gente entende que a fintech é a empresa que emprega a tecnologia de maneira intensiva e muitas vezes ela substitui um atendimento que seria presencial, por exemplo, numa agência bancária, por um atendimento via aplicativo, via site. Fintech nada mais é do que isso. Só que muita coisa está aí dentro, muita coisa que vocês vão estudar está aí dentro desse conceito de fintech. Pode ter fintech de câmbio, pode ter fintech de crédito, pode ter fintech de pagamento, pode ter fintech de criptoativo e por aí vai. Eu sempre mostro isso aqui porque a Maju e o Eduardo que me ensinaram isso aqui também. Tinha esse radar do Fintech Lab, que mostrava quais eram as fintechs que existiam em 2015. E aí, esse número de fintechs ele foi aumentando progressivamente ano a ano, até que a gente chegou em 2019 e o círculo ficou impossível de ser visualizado. Ficou um negócio já bizarro, um Frankenstein. Vocês podem imaginar como seria hoje se ainda existir. Não existe mais esse círculo por motivos óbvios, até porque se tinha 529 fintechs em 2019, você pode ter certeza que o número mais do que decuplicou agora. Então, não tem mais condição da gente fazer esse círculozinho aqui, mas só para vocês terem uma noção da pletora de serviços financeiros que uma fintech, em tese, pode prestar, tá? Aqui nos interessam mais as fintechs de crédito, né? Porque a gente está falando da atividade privativa de instituição financeira e do mercado de crédito. E as fintechs de crédito, essa sim a gente pode recortar melhor o nosso escopo aqui e dividir em dois tipos. Aquelas que operam em parceria com bancos, né, com instituições financeiras, e aquelas que são instituições financeiras, tá? Eu vou começar pelas primeiras, essas que operam em parceria. São as fintechs que estão acopladas, né, a uma instituição financeira. Elas, na verdade, são prestadoras de serviço, tá? E o que elas fazem normalmente? Elas captam operações de crédito que vão ser realizadas no final do dia pelo próprio banco, pela própria instituição financeira, tá? Elas servem para dar uma capilaridade maior, para fazer com que públicos que não eram anteriormente atendidos pelos bancos possam vir a ser atendidos, ou para dar uma difusão maior para um tipo de crédito, um consignado, seja lá como for, e a gente chama essas instituições de correspondentes bancários. Antigamente eram os pastinhas. Isso não é da nossa época, mas era o pessoal que saía andando pela Rua 15 de Novembro, pelo centro de São Paulo, com umas plaquinhas na mão, tentando vender operação de crédito consignado e etc. Hoje em dia essas coisas se fazem por aplicativos, né, essencialmente. É por isso que a gente diz que, de fato, houve uma transferência do meio físico para o digital, e a gente tem fintechs de crédito que são, na prática, correspondentes bancários. Eu parava por aqui antes essa aula, mas não posso mais, porque o Banco Central resolveu fazer uma desgraça de consulta pública sobre um negócio que chama Banking as a Service, que ninguém sabe o que é, até porque banking sempre é um service. Então, a gente vai ter que lidar com essa realidade, gostando ou não dela. O fato é que a gente tem uma nova forma de uma fintech de crédito se integrar a uma instituição financeira e prestar esse tipo de serviço. O correspondente bancário que a gente estava falando, ele funciona da seguinte forma: o banco contrata uma instituição não regulada e essa instituição presta alguns serviços. Então, por exemplo, o pastinha que a gente estava falando. A instituição ela está prestando um serviço para o banco para dar difusão para os produtos dele e sai lá vendendo um monte de empréstimo que o banco vai fazer. Quem vai dar o dinheiro no final do dia é o banco. Já o Banking as a Service, nessa consulta pública do Banco Central, que a consulta pública se encerrou, mas a regra final ainda não existe, tá? Então pode ser que mais para frente vocês ainda tenham uma aula em primeira mão sobre esse assunto, que vai passar a ser um assunto importante para todo mundo que trabalha na área. Mas o Banking as a Service, ele funciona com uma lógica inversa.
Então, aqui a gente tem uma entidade que normalmente não é regulada, mas eventualmente poderia até ser, que a gente chama de tomadora de serviço de BaaS, e essa entidade ela contrata um banco, uma instituição regulada, para que ela disponibilize serviços financeiros para os seus clientes. Então, por exemplo, eu sou um aplicativo de carona e eu quero oferecer empréstimos para os meus clientes, mas eu ainda não tenho uma licença de banco, eu não posso oferecer esses empréstimos do jeito que eu gostaria de oferecer. Então, eu contrato uma prestadora de serviço de BaaS, uma instituição financeira, para que ela disponibilize esses empréstimos para os meus clientes motoristas ou passageiros, seja como for, tá? Essa é a diferença entre a lógica desses dois tipos de parceiros de instituições acopladas aos bancos. Isso aqui tá claro para vocês, pessoal? Beleza. Vamos lá, então. É, tem mais uma coisa que acho que vale falar ainda sobre o BaaS, né? E qual que é o contexto desse BaaS? A gente tem, de fato, um crescimento expressivo desse tipo de relação entre entidades reguladas e não reguladas. Talvez, eu vou interromper aqui que o Rafael quer fazer uma pergunta. Manda bala, Rafael. Não, desculpa, Fábio, pode finalizar. Mais uma pergunta na prática, como que a gente vê essas instituições acopladas? Né? Boa. Você me falou que, pô, um exemplo, tem um aplicativo de carona. Eu utilizo muito, vamos supor, no meu dia a dia a 99, né? Um aplicativo como a Uber, né? E dentro da 99 a gente vê hoje algumas opções como até de empréstimo, né? Empréstimo ali para os motoristas, empréstimo para aqueles que estão usufruindo ali do aplicativo. Nesse termo, seria dessa forma que funcionaria? A 99 hoje ela funciona dessa forma, utilizando outras instituições para que ela possa oferecer empréstimo ali dentro? Poderia ser, seria um ótimo exemplo, e era o exemplo que eu estava pensando. Se eu não me engano, no começo, a 99 era correspondente bancária, tá? Mas eu acho que agora eles são um conglomerado, isso significa que eles têm alguns tipos de instituição dentro do grupo. Então, eu não tenho certeza absoluta do que eu estou falando, mas eu acho que eles já têm uma instituição de crédito no grupo. Então, essa instituição de crédito é quem faz o empréstimo dentro sem eles precisarem recorrer a uma instituição, a um banco barriga de aluguel, vamos chamar assim. Mas seria o exemplo perfeito, seria isso mesmo. Você vai fazer um empréstimo para pagar sua corrida, o motorista vai fazer um empréstimo para antecipar, ou qualquer coisa, e aí vem essa instituição parceira e oferece isso para os seus clientes. Isso pode aparecer em iFood, em carona, em diversos serviços, mas é exatamente assim que funciona na prática mesmo. Esse é o lado bom da história. Eu coloquei aqui esse slide porque você perguntou na prática, assim, na prática, a gente está vendo um crescimento relevante dos serviços financeiros prestados por modelos de parceria. Bonitinho que eu escrevi aqui, né? Alguém lembra da investigação recente que a gente viu das fintechs ligadas ao PCC? Assim, essa consulta pública saiu apressada de um dia para o outro, deixou a mim e o Eduardo Pilon desesperados, porque de repente o Banco Central soltou a regra no site, estava lá, consulta pública de BaaS. Mas o ponto a gente está passando por uma crise de confiabilidade, em certa medida, de parte dessas instituições, porque elas operam sem o mesmo escrutínio da autoridade que o banco, né, que é a instituição regulada. Então, esse modelo de parceria, por mais que ele ofereça várias facilidades, como a diversificação dos canais de atendimento, uma capilaridade maior, um acesso a pessoas que não teriam, de outra forma, acesso a produtos e serviços financeiros, por outro lado, ela acaba agregando riscos muito maiores, tá? Para o mercado tradicional, para o mercado bancário. Então, é para isso que vem essa consulta pública também. Apesar dos seus vários vícios e problemas de linguagem e anglicismos, mas ela quer contornar isso, porque na prática, o que o Rafael perguntou, tem o outro lado da moeda, né, que é também o problema de uma instituição não regulada ter assim, um crescimento tão vertiginoso que acabe afetando muita gente e gerando um risco verdadeiro para os usuários e até para o sistema como um todo. Então, teve, por exemplo, a acusação dessas fintechs que seriam supostamente ligadas ao PCC,
dentre outros problemas de prevenção à lavagem de dinheiro e controles internos deficientes desses parceiros. Então é isso, a regra ela vem, ela procura dar um pouquinho mais de transparência, né, e controles internos para que você saiba, olha, eu tenho um parceiro que está oferecendo empréstimo para a população, mas eu queria saber, eu quero ter certeza que eu não estou fazendo empréstimo para um laranja. Eu estou fazendo um empréstimo para um estabelecimento que existe, para uma pessoa que existe, para uma pessoa que realmente tem um perfil ligado àquele meu empreendimento, àquele meu produto e àquele meu serviço, tá? Então, é dentro desse contexto geral que surge essa regra de Banking as a Service. Aí, eu acho que a gente pode passar para as fintechs de crédito que atuam como instituição financeira, tá? Então, essas aqui, elas são instituições financeiras e não precisam da barriga de aluguel da instituição financeira, tá? Então, a gente tem, por exemplo, começando pela Sociedade de Empréstimo entre Pessoas, a CEP. Isso é uma sociedade, é um tipo de empresa que não engatou tanto no Brasil, para ser honesto, mas vale a pena explicar porque é interessante. É uma sociedade que ela aproxima credores de potenciais devedores em um ambiente eletrônico. Então, por exemplo, eu estou com dinheiro parado, eu quero disponibilizar para possíveis devedores, eu entro lá numa plataforma como a Nexus, que eu coloquei aqui, e aí eu olho as pessoas que estão lá pedindo dinheiro. Então, tem lá potenciais empreendimentos, tem uma padaria, tem um supermercado, tem a Maju, tem qualquer pessoa ali. E aí eu vou olhar os rankings. Claro que a Maju vai estar ranqueada no melhor. A padaria vai estar no B e o mercado vai estar no C. Então eu vou escolher, olha, eu quero um risco C, mas eu vou ter uma rentabilidade maior. Ou eu quero um risco AA, mas com juros menor. E aí eu vou lá e vou aproximando potenciais compradores, não, né? Devedor, mutuantes e mutuários, tá? Na prática, esse modelo funciona porque eu tenho essa empresa, essa instituição financeira que, no final do dia, responde por esses fluxos. É ela mesma que vai movimentando o dinheiro de um lado para o outro, tá? E essa empresa surgiu num contexto de busca de independência pelas fintechs de crédito, que antes operavam naquele modelo de barriga de aluguel e chegaram em um momento e falaram, não, eu quero eu mesmo fazer os empréstimos, eu quero eu mesmo operar de forma autônoma, com base nas minhas próprias regras, nos meus próprios regulamentos e etc. Então, a partir de 2018, esse debate começou com regras que foram evoluindo até hoje, mas em 2022 saiu a regra como ainda está vigente em relação a essas CEPs, né, Sociedades de Empréstimo entre Pessoas. Eu tenho aqui um esquema que sempre que eu coloco as pessoas se assustam, mas eu não quero explicar para vocês cada passo a passo do que está aqui, é só para sempre tento passar por cima, só para explicar a diferença entre esses dois modelos, em que eu tenho correspondente bancário, que é a instituição financeira ligada a essa instituição não regulada, então vocês podem ver que o fluxo de dinheiro está indo e voltando da instituição financeira, e por outro lado eu tenho a CEP, que é uma fintech de crédito que passou a ter a sua independência, então o fluxo financeiro vai e vem por meio da própria CEP, ela não precisa da instituição financeira parceira, tá? É só isso mesmo, mas para vocês verem a evolução desse mercado. E aí eu tenho a Sociedade de Crédito Direto, a SCD. Essa sim já tem um papel mais expressivo, é bem comum a gente ver tanto dentro de grupos, se eu não, talvez a 99 seja um exemplo de que tem SCD, mas acho que tem vários outros exemplos também, de empresas e conglomerados de pagamento que têm a sua SCD, além de SCDs puras, que são nada mais, nada menos do que empresas que fazem empréstimos de maneira profissional e habitual, mas com capital próprio, e fazem isso por meio de plataformas eletrônicas. E aí está lá na regra que é vedado às SCDs captar recurso do público, tá? Salvo mediante emissão de ações. Então, normalmente a gente faz uma atividade, né, com os nossos estagiários de férias, a Maju e o Eduardo fizeram, mas aqui a gente não tem tempo para isso. Então, a pergunta que eu faria para vocês é: vocês acham que dentro daquele conceito de instituição financeira que a gente viu antes, eu vou voltar para ele, tá? Vou voltar para ele. Esse aqui. Vocês acham que a SCD é uma instituição financeira dentro desse conceito? Não é, né? Não, não parece, porque se ela só empresta com capital próprio, ela não está aqui nessa primeira flechinha. Ela já parou aqui.
ela não capta recursos de terceiros em nome próprio. E esse não era justamente um dos objetivos da regulação, é tutelar a poupança popular, impedir que empresas não autorizadas botassem a mão no nosso dinheiro e botassem num piscinão sem a gente ter um controle? A SCD não. A SCD não faz isso. Ela só opera com capital próprio. Então, é o capital dos seus próprios sócios. Então, se eu resolver abrir uma SCD com o Eduardo e a gente sair dando empréstimo para um monte de empresa ligada ou para um monte de amigo nosso e a gente perder dinheiro, a gente perdeu dinheiro. Eu e o Eduardo perdemos dinheiro. Não é, a gente não ofereceu um risco para a poupança popular, tá? Essa é a grande diferença entre a SCD e as demais instituições financeiras. Dito isso, o Banco Central, na regra 5.005, chamou a SCD de instituição financeira, tá? Então, para vocês saberem que eu estou dizendo isso de maneira crítica, mas ela foi definida pela regra como uma instituição financeira. Exemplos disso seriam... tem a 99 aqui, então eu tinha checado. Boa. A pergunta do Rafael ajudou aqui. A 99Pay tem uma SCD no grupo, que é como ela faz esses empréstimos mesmo. Eu acho que com isso a gente passou por todos os tipos de sociedades de crédito. Eu até tinha deixado uns minutinhos no final, mas eu queria saber se essa parte ficou claro para vocês. Vou abrir para perguntas, depois eu mostro o último slide. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Que horas são? 8h55. E aí, o que vocês acharam? Deu para entender tudo? Tem alguma coisa que ficou confusa? Diga lá. Rafael levantou a mão. Boa. Fábio, parabéns aí por toda essa aula que você deu aí pra gente. Cara, construindo uma linha de raciocínio aqui, às vezes eu me vejo muito na prática com algumas coisas que constrói junto comigo. E se eu estiver errado, por favor, pode me interromper. Quando eu pego uma instituição, às vezes como um exemplo, a Nubank, né, que é uma instituição de pagamento, qual que é a linha, qual que é a margem d'água que ela não pode ultrapassar pelo fato de ela não ser um banco? E por que razão que uma instituição do tamanho da Nubank hoje ainda não é um banco, né? É alguma nomenclatura, algo que a gente precisa do Banco Central? Boa pergunta. Tem um monte de perguntas aí dentro. Inclusive, lembra que eu mencionei a consulta pública sobre denominação, falando que quem não é banco não vai poder ter nome de bank? Essa consulta pública, ela surgiu, ela pegou o Nubank de jeito, né? Porque fala, opa, se eu não sou banco, eu não posso chamar bank, e o Nubank é uma das maiores instituições de pagamento do mundo, mas não é um banco, como você falou, é uma instituição de pagamento, então não pode chamar bank. A alternativa, o contorno que o Banco Central deu foi, não, calma lá, tá bom, o Nubank não é banco, de fato, mas o conglomerado dele tem instituição financeira, tá? Então, tem instituição do mercado de crédito aí dentro. Como no conglomerado tem instituição autorizada, essa regra não saiu ainda, mas é muito possível que, nesse caso, o conglomerado possa se valer do termo bank ou banco. Então, está aí uma parte dessa resposta. O Nubank, de fato, opera principalmente como uma instituição de pagamento, mas dentro do grupo ele tem, por exemplo, a SCD, ele tem uma sociedade financeira, crédito e financiamento, dentre outras, tá? Ele é um conglomerado. Mas qual que é e se não tivesse? Qual que é o limite, né? Qual que é a grande diferença entre quem opera nesse modelo, vai de fintech de pagamento e no modelo de instituição financeira? Primeiro que os requisitos regulatórios são mais pesados, de fato. Hoje em dia não é simples, né, você atender ao compliance bancário, nem ao compliance de pagamentos, mas o compliance bancário é mais pesado, sem dúvidas. E segundo, né, o que eu ia mencionar mesmo? Deu um branco aqui. E segundo, lembrei, segundo o banco ele tem uma discricionariedade muito maior para aplicar os recursos. Então, o Nubank, por exemplo, ou uma instituição de pagamento, ela recebe o nosso dinheiro para finalidades muito específicas, muito determinadas. Ela não tem uma liberdade tão grande na aplicação desses recursos, tá? Tá aí a principal diferença. É isso que o Eduardo explica muito no livro dele, Direito Bancário.
O banco ele pode realmente pegar aqueles recursos, fazer uma análise de mercado e optar por fazer investimentos na indústria têxtil, na indústria farmacêutica, nos serviços, etc. O Nubank não. Ele tem uma capacidade muito mais limitada de aplicação daqueles recursos. É realmente manter uma conta para você, por exemplo, uma conta pré-paga. Uma instituição de pagamento com a PicPay, que mantém contas pré-pagas para a gente. A conta pré-paga, ela tem, inclusive, um lastro total. Então, isso significa que, enquanto o banco faz aquilo que eu falei, que era a multiplicação do meio circulante, a multiplicação da moeda, que é pegar um pedacinho e emprestar uma parte, uma instituição de pagamento não faz isso. Ela tem que conservar todo aquele capital que ela captou ali dentro de casa. Ou ela faz isso em espécie, ou ela faz isso comprando títulos do Tesouro. Mas ela não tem essa liberdade para emprestar um pedacinho e manter um encaixe com o restante. Ela precisa manter tudo aquilo dentro de casa, justamente porque ela tem uma regulação um pouco mais light, então tem as suas salvaguardas, seus pesos e contrapesos, tá? Maravilha, perfeito. Muito obrigado. Imagina. Eu percebi que eu me excedi um pouquinho no tempo, né? O Maju tinha falado para eu demorar um pouco menos. Diga lá, Paulo. Fábio, não há uma dicotomia aí entre você, claro, o sistema ele tem que ter uma proteção contra dessa questão da economia popular, como você falou, para que as instituições as empresas sejam sólidas, protejam o capital, enfim. Mas, por outro lado, a gente tem no Brasil uma concentração muito grande das instituições bancárias, né? Comparado, por exemplo, com os Estados Unidos, que tem um maior número de instituições. Então, tudo bem que isso pode ser uma questão mais econômica do que jurídica, mas como é que você enxerga isso, assim, de você proteger muito dessa proteção do sistema, ao mesmo tempo que você cria barreiras para a entrada de novas empresas, sabe? Isso não seria aí uma dicotomia entre uma coisa e a outra? E o segundo ponto seria se você se arriscaria a definir juridicamente o que seria o conceito de moeda. A gente teve aqui na Liga um palestrante do anterior que ele afirmou justamente isso, que a moeda não existe uma definição ainda jurídica para a moeda. E aí eu fiquei com essa pulguinha atrás da orelha, né, de tentar criar essa definição jurídica para a moeda, e se você se arriscaria a dizer o que Só isso. seria. Só essas duas bombas aí. Gostei. Boa. A primeira pergunta que você fez, eu gosto muito dessa pergunta, inclusive quando eu estava na graduação, essa foi minha tese de conclusão de curso, que é verdade, a gente tem aqui um suposto conflito entre a necessidade de competição do mercado versus a necessidade de rigidez e confiabilidade das suas instituições. Eu tendo a achar que esse conflito é meramente aparente. Eu acho que se a gente conseguir preservar e estimular a competição do sistema financeiro, a gente também estará estimulando instituições mais saudáveis, capazes de trazerem solidez e confiabilidade para os nossos recursos. Então, eu não acho que a concorrência ela é incompatível com a regulação bancária. Definitivamente não concordo com essa linha de pensamento. Por outro lado, é claro que é um setor específico, então é o que você mesmo antecipou, não é qualquer um que pode participar, não é qualquer um que pode ser banco. Então você tem que dosar muito bem quais são as barreiras à entrada necessárias, se você vai criar licenças diferentes. Então, a gente está falando das fintechs de crédito, elas têm licenças mais leves, elas não precisam passar por todo aquele regime de um banco comercial, por exemplo, para operar, né? O Banco Central soube fazer uma flexibilização maior das suas regras para permitir uma maior entrada para permitir a participação de novos entrantes, vamos dizer assim. É uma discussão, assim, sem fim, tem muitos exemplos, mas resumindo muito, eu acho que não são coisas incompatíveis. Nosso sistema brasileiro é bastante monopolizado, a gente tem poucas instituições de grande porte, então a gente tem que realmente tomar cuidado com essas barreiras à entrada e com as regras de confiabilidade e regulação prudencial e de liquidez para a gente não ter um mercado cada vez mais concentrado.
Essa acho que é a primeira resposta. A segunda resposta, se eu sei me arriscar a dizer o que é moeda, ninguém sabe, mas assim, eu tenho que responder, porque no meu doutorado eu tenho que responder isso. Então, eu vou explicar muito por cima como que eu vejo esse tema, tá? Porque é um tema, acho fascinante, acho um dos temas mais legais da nossa época, porque a gente tem muita discussão recente sobre isso, mas o Eduardo ele costuma dizer que, para um economista, a moeda é o que faz, cumpre aqueles tipos de frequência, aquelas coisas que normalmente são identificadas nela, mas não obrigatoriamente verificáveis. Então, ela cumpre as funções de reserva de valor, unidade de conta e meio de troca. Unidade de conta é basicamente para você oferir o valor de outras coisas. Reserva de valor é aquilo que conserva uma relativa estabilidade no tempo. E unidade de conta é basicamente, eu quero trocar leite eu quero carneiros. Eu não preciso dar leite em troca do carneiro. Eu posso usar um ativo de alta aceitação, que antes era o sal, hoje em dia é a moeda. Então, para o economista, é isso. É isso que é uma moeda. É o que conserva a capacidade de, pelo menos em alguma medida, exercer essas três funções. Para nós, advogados, eu tenho dúvida. Eu acho que é mais do que isso. Eu acho que o direito ele tem uma relação histórica muito punitivista com a moeda, né? Se você emite moeda falsa, você comete crime. Se você compra e vende moeda estrangeira sem autorização, você comete crime. Então a gente tem que tomar cuidado para não cair num conceito excessivamente amplo. Então, eu acho que a moeda para o direito é aquilo que tem curso legal, é aquilo que é obrigatoriamente aceito como meio de extinção de dívidas pelo seu valor nominal. Acho que sem o seu curso legal, a gente não tem uma moeda para o direito. Essa definição muito simples, vai ganhando complexidades, né? Não é tão simples quando eu estou fazendo parecer. Tem uma corrente que é a corrente institucionalista da moeda. Eu acho que eu diria que é uma das únicas mulheres que escreve sobre esse tema, porque é quase só homem, chama Christine Dessin, é uma professora em Harvard, que escreve uma teoria muito boa sobre a moeda, em que ela explica que a moeda, para ela, é uma instituição cunhada pelo direito. Então, é realmente algo que recebe essa alta aceitação e essa possibilidade de uso dentro de uma comunidade por meio das regras institucionais, por meio do direito. Então, eu acho que essa tese dela faz muito sentido e nos permitirá evoluir no futuro para um conceito um pouco mais amplo de moeda, que também seja capaz de contemplar os substitutos monetários que são o que a gente usa no dia a dia, como, por exemplo, quando a gente paga no Pix, quando a gente paga num TED, num DOC, cartão de crédito, cartão de débito, que a gente está, na prática, usando ativos de alta aceitação, que são créditos contra instituições, e não propriamente o papelzinho moeda emitido pelo Banco Central. Tema enroscado, mas eu espero ter respondido, pelo menos por cima, as duas perguntas. Bacana, eu vou querer pesquisar mais sobre essa pesquisadora de Harvard, para ler mais um pouco sobre a obra dela. É muito boa. Tem vários outros nessa linha institucionalista, mas eu acho que ela é um bom começo e ela tem artigos curtinhos também. Ok, obrigado, valeu. Então, eu acho que é isso aí, pessoal. A menos que vocês tenham mais perguntas, eu só queria agradecer de novo pelo convite e desejar muito sucesso para vocês na Liga de Direito Bancário e Mercado de Capitais. É muito bom, de novo, é muito bom saber que a USP Ribeirão está com essa liga. Realmente, toda vez que a gente quer saber quem que está estudando a matéria, quem são os estudantes interessados, quem tem uma base sólida, a gente vai procurar a turma que está nessas extensões, né? Essa é a verdade. Então, vocês saem muito na frente e agradeço muito pela oportunidade de estar aqui. A gente que agradece, Fábio, novamente falando que quem me inspirou a criar essa liga, né? Quem plantou a sementinha foi você que me introduziu ao direito bancário. Então, os créditos, na verdade, eu passo para você. E é isso. Muito obrigada pela aula. Foi excelente, como sempre. E você está sempre convidado para participar. A gente está aí de portas abertas para você. E é isso. Que bom, muito obrigado, muito obrigado. Muito feliz mesmo, gente.